Olá para você que está curtindo a programação do Vale do Itaí de Notícias, no especial JCast 2024 Eleições. Para você que está no YouTube, também do Facebook e na Rádio Vim, a nossa rádio online que você pode ter através do aplicativo, nós estamos recebendo o pré-candidato à reeleição e vereador pelo PSD, Flávio Molinari. É um prazer ter você aqui no JCast, Flávio. Ô, Júlio, prazer é todo meu. Pela segunda vez a gente está presente aqui contigo. E é um prazer aí a gente estar aí para fazer um bate-papo aí sobre as eleições desse ano aí que estão chegando, né, Júlio? Antes, rapidamente, Flávio, recapitulando que o Flávio é indaialense de coração e é do Sul. Eu sempre falo, né, que Indaial me adotou e eu adotei Indaial, né? Hoje eu me considero indaialense, afinal já é 24 anos que a gente reside aqui em Indaial. E quando eu volto à trajetória que eu cheguei em Indaial no ano de 2000, aí, Judson, com uma mochila de roupa e 10 mudas de roupa dentro de uma mochila e é onde a gente chegou hoje. Muito trabalho, muita dedicação e principalmente aí muito amor por essa cidade, né? Hoje eu me considero um indaialense e aqui eu quero viver o resto da minha vida, se Deus quiser. Ô Flávio, e você fez parte dessa história de construção da construção midiática de Indaial, né? Porque, por exemplo, hoje nós estamos na rede social, né? Mas você começou lá como vários outros, né? Mas o grande baluarte aqui com o jornal, né? Impresso, né? A minha vida é uma caixinha de surpresas, né, Júlio? Então eu vim para cá trabalhando no transporte, do transporte eu fui para a área jornalística e do jornalismo eu fui para a parte política e agora aí a gente também atua no ramo imobiliário, então digamos que totalmente uma coisa diferente da outra, então a gente sempre foi se aperfeiçoando e aceitando os desafios, né? Enfrentando os desafios. E a parte, quando eu trabalhei na imprensa aqui em Indaial, eu acho que foi até um divisor de águas para Indaial, sabe? Porque a gente fez um trabalho muito bom em defesa do dinheiro público na época. E graças a Deus aí a população reconheceu esse trabalho aí e nos consagrou aí o terceiro vereador mais votado em 2016, logo na primeira eleição que eu participei, não sendo indaialense, então isso quer dizer que o trabalho foi bem feito, entendeu? E depois disso aí chegou o Judson, né? E muitos outros aí, esse trabalho aí que é muito importante para a cidade, para a população, para a administração pública, porque sempre acaba ajudando, né? Em muitas coisas, então esse trabalho continua e eu sou um admirador aí dos trabalhos que a imprensa faz hoje no município. E também tem aquela reflexão, né? Por exemplo, quando eu cito alguma coisa assim na rede, entre os colegas, né? Eu digo, olha, cara, eu sou a favor de uma regulamentação da mídia digital e assim como também todas as outras mídias, uma regulamentação dentro do sistema legislativo brasileiro, que já existe, né? Por exemplo, hoje, algumas situações que fogem realmente ao controle, porque a internet ela não pode ser terra de ninguém, né? Eu também sou um defensor, eu defendo muito que a pessoa tem que ter o direito de opinião. Tem que ter. Todo ser humano ele tem o direito de opinião, desde que tu não ofenda uma terceira pessoa. Eu digo assim, tem que ter direito de opinião desde que teu CPF possa responder pelo aquilo que você... É isso que eu digo. Aí porque eu não posso falar isso. Não, peraí, quando tu atinge uma terceira pessoa, tu não tem esse direito. Entendeu? Esse direito não tem, porque muitas vezes as pessoas elas pensam e falam, e não deve ser assim, porque muitas vezes tu pensa uma coisa que não é o correto. Então eu mesmo sofri muito, hoje não tanto, né, mas no início do meu mandato eu sofri muito com algumas pessoas na rede social que se achavam no direito de chamar de ladrão, de chamar de corrupto, e acionei essas pessoas na justiça, e não me arrependo. Tanto é que eu consegui mostrar como é que funciona. Para muitos eu mostrei como funciona. Teve muitos que pagaram cesta básica aí. Teve muitos. Porque realmente a rede social, como tu falou, ela não pode ser uma terra sem lei. Tu pode dar tua opinião, mas tu não pode. Eu não posso ir lá falar mal do Judson ou denegrir a tua imagem, entendeu? Não tenho esse direito. Eu tenho o direito de dizer que, eu não gosto do trabalho do Judson. Não, eu aprovo o trabalho do Judson. Esse direito eu tenho de expor a minha opinião, desde que eu não te ofenda, né? Então, mas muita gente não sabe separar isso não sabe. Aí eles chamam isso de censura. Não é censura. E até, por exemplo, do viés que nós estamos aí, se você... uma palavra que você direcione de uma forma não errada, mas uma palavra que você só a favor disso, daquele outro,
já é taxado em extrema-direita, extrema-esquerda, aqui de outro, aquela situação, né? É que depois que tu lançou uma palavra, porque assim, quando é uma palavra para denegrir uma pessoa ou um trabalho, uma coisa, ela vai rápido. Para te consertar depois, meu, ele é tão lento. Tu pode ver, se tu pegar hoje, bom, trabalhando na imprensa, se tu pegar e botar lá uma matéria com uma foto de um acidente com 2, 3 pessoas mortas, ela espalha. Aquilo é um absurdo, né? Agora bota lá que Indaial conquistou isso de bom para a cidade. Infelizmente assim, entendeu? O que é ruim, as notícias ruins, elas se espalham rapidamente. E as boas, ou depois para te tentar consertar algo que foi lançado que não é verídico, ela não vai ter a mesma força do que a primeira matéria que tu lançou, entendeu? Tu sabe como é que funciona, é bem complicado. Hoje a rede social, a internet, ela é muito rápida. Mas ela é muito rápida, geralmente, quando é para denegrir alguém. Então Flávio, segundo mandato de vereador, hoje você se considera um cara que realmente já pode dizer, Jota, eu já fiz do parlamento, dei do parlamento o que Indaial já me deu nos 24 anos que eu estou aqui, ou ainda há muito a se fazer? tem muito que se fazer, né, Judson? Meu Deus. A gente está aí completando aí 8 anos de mandato. E eu sempre prometi uma coisa na minha campanha. A primeira eleição lá de 2016 e 2020 não foi diferente, que é trabalhar. Então, eu estou diariamente na Câmara de Vereadores. Eu nunca faltei uma sessão nesses 8 anos. Nunca botei um atestado na Câmara de Vereadores. Pode olhar meu arquivo, não tem um atestado lá. Porque se fosse por mim, a minha vontade, eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu sou da opinião que político teria que bater cartão ponto. Eu não teria problema nenhum em bater cartão ponto e trabalhar 8 horas por dia na Câmara de Vereadores. Não teria mesmo. Porque se a população nos paga um salário mensal para a gente estar representando o povo, se numa empresa tu bate cartão, por que na Câmara de Vereadores não pode bater? Isso tinha que mudar no Brasil. Isso é a minha opinião. Eu respeito a opinião dos outros, mas eu vou expor a minha, porque não estou denigrindo ninguém. Estou dizendo que, na minha visão, político tinha que bater cartão ponto, principalmente vereadores, porque não tem o porquê tu não tá lá trabalhando. Então eu sempre fui muito direto e muito transparente nas minhas campanhas, que o quê? Tu vai fazer o quê? Vou trabalhar. Eu vou trabalhar, e assim eu faço. Os dias de recesso, a gente tá saindo agora do recesso, a gente teve sessão na terça-feira, não, na quinta-feira passada a gente teve sessão, no dia 1º, os 15 dias de recesso, eu trabalhei os 15 dias na Câmara de Vereadores. Não tenho por que não ir. E é isso que eu faço diariamente, atendendo a população. E isso eu quero continuar fazendo. Porque, infelizmente, Judson, um dos maiores problemas hoje que a gente tem no setor público, não é que o setor público não ofereça trabalho para a população, para a solução de problemas, para várias coisas. Sistema de saúde, sistema de educação. O que falta é o setor público dar a informação correta, ensinar o caminho certo para a população estar indo. Porque praticamente hoje 99% do que a população precisa o setor público oferece. Só tu tem que ir pelo caminho certo. E hoje o meu maior trabalho é isso, é estar direcionando as pessoas. Elas virem na Câmara de Vereadores falar comigo, eu pegar elas pela mão e vem cá, vamos comigo. Vamos lá na prefeitura. O caminho é esse, tu tem que fazer isso. E as soluções são encontradas, desde que tu direcione. Então o maior problema hoje, eu digo no setor público, é não dar essa informação, esse direcionamento para a população. E é isso que eu trabalho muito. Isso é digamos que 50%, 60% do que eu faço hoje é isso. É direcionar a população para a solução dos problemas. Flávio, esse trabalho, se colocar, na verdade, no lugar de quem paga para te estar na Câmara, né? Esse atendimento e essa busca da solução de pequenas situações que realmente são solucionáveis com informações, com troca de informação, você avalia que esses são um dos pontos que fortaleceram o teu nome a ser o vereador por 2 vezes mais bem votado do partido e o mais votado também de Indaial? Eu acho que sim, Judson, até porque sempre que a população vai na Câmara de Vereadores, nem sempre elas vão lá para falar com o Molinari. Mas daí elas chegam lá, eu queria falar com o vereador, quem é que está lá? É o Molinari. Acaba vindo, esse público acaba vindo falar comigo. E aí eles são bem atendidos, porque hoje eu priorizo muito o atendimento, porque eu sempre digo assim, eu posso não resolver, ou posso não ajudar a resolver, mas eu vou tentar sempre. Isso eu sempre digo, todos que me chamam. Júlio, já teve dia de eu receber no meu WhatsApp mais de 1000 mensagens.
e eu ir dormir sem ter nenhuma mensagem para responder. Eu respondo a todos. E às vezes a população chega lá, meu, queria isso. Às vezes pra gente que está ali do outro lado, meu, é sério que ele veio aqui só para isso? Mas é que aquilo ali faz uma diferença tão grande na vida dele que às vezes para nós não tem importância, mas para ele no dia a dia, ele vai ter, aquilo ali vai ajudar muito. Então sempre o problema pode ser grande, ele pode ser pequeno, a atenção que a gente dá é sempre a mesma, porque a gente não sabe o que aquele problema está significando na vida da pessoa. Então eu sempre busquei isso, sempre ajudar, sempre tentar. Não vou resolver tudo, não vou, ninguém vai. Nem o prefeito vai resolver todos os problemas da cidade. Mas se tu tentar, se tu der atenção, tu já está com meio caminho andado. Então a gente sempre busca fazer isso. Falar em meio caminho andado, você, como falei agora há pouco, né, foi um dos vereadores mais votados do partido, vereador mais votado do pleito anterior, foi candidato a deputado federal também com ótima votação para a cidade de Indaial, e era tido como o nome da vez para ser o sucessor do André Mose. Nessa conjuntura toda, nessa expectativa que se criou em torno do teu nome, por que a comunidade não foi também alçado à condição de pré-candidato à prefeitura de Indaial? Bom, vamos lá, Judson, vamos começar no início. Em 2013, o prefeito André Moser, hoje prefeito, na época vereador, a gente conversando numa conversa assim, e a gente ali, eu recebi um convite dele. Tu quer ser meu parceiro na política? Vamos andar junto? Que para mim parceria é uma coisa muito sagrada. Aí eu pensei e disse para ele, vamos andar junto. E a gente começou a trabalhar junto. E em 2016 a gente foi para uma eleição muito difícil, onde a gente estava contra a máquina pública. A gente estava contra um grupo político que estava há 8 anos no comando da cidade. A gente estava contra um candidato que era dono de 2 veículos de imprensa na cidade. E a gente foi com a cara e com a coragem. E a gente conseguiu ganhar aquela eleição. E na minha primeira eleição eu fui o 3º vereador mais votado da cidade e o mais votado do meu partido. Confiando no trabalho do prefeito André Moser e das palavras que ele tinha me dito, os primeiros 2 anos de 2017 e 2018 a gente praticamente só apanhou. Sabe, tu chegar em casa e a tua esposa dizer assim, sai da política que eu não aguento mais ver, tu tá apanhando, tu tá denegrindo a tua imagem na rede social. Eu disse, não, eu tenho uma parceria com o André, ele disse para nós aguentar firme, porque ele vai dar a volta por cima, ele tá botando a casa em ordem, e a gente vai passar isso e vai ser um bom trabalho para Indaial. E realmente deu certo. 2020 veio o André se reelegendo aí com mais de 20 mil votos. Eu saí de 3º mais votado, fui um dos poucos, se eu não me engano, acho que só eu e o vereador Pandini que aumentamos a votação dos vereadores que já estavam lá. Fui o mais votado de Indaial. 2022 fui o deputado federal mais votado de Indaial. Mas existem alguns fatores que não me levaram, digamos, a lutar para estar na majoritária. O primeiro deles, Judson, é a questão de grupo político. Político tu não se faz individualmente. Política você só vai ter sucesso quando tu trabalhar em grupo, quando for no coletivo. Tu tem que saber a hora de tu avançar, tu tem que saber a hora de tu recuar. Política é estratégia, é uma pecinha de xadrez todos os dias que tu tem que mexer. E eu sabia que não era o meu momento agora, por vários fatores. Então, e eu via no Silvio uma história dele por Indaial, de trabalho pela cidade, de trabalho numa teca, tu trabalhar 30 anos dentro de uma teca que nem ele trabalhou, 29 anos, 30 anos, se aposentou lá dentro. Tu vê no Jonas Lima, que é um grande parceiro que eu tenho, um amigo, um irmão, um cara que 4h30, 5 horas da manhã trabalhando. Então tu vê ali 2 pessoas, uma que é técnico, que é muito bom no que faz, que passou por vários setores dentro da administração do prefeito André, que tem uma visão de administração muito boa, e tu vê um cara trabalhador, um cara da rua, um cara político, um cara do povo, que é o Jonas. Então tu vê que ali está a dupla perfeita para seguir o trabalho do prefeito André Moser. Porque eu não digo o trabalho do prefeito, o trabalho do grupo. Porque o André
sozinho ele não ia a lugar nenhum, então ele tem um grupo muito bom, ele tem pessoas muito boas do lado dele. Uma que eu destaco muito hoje é o presidente do partido qual eu estou, que é o Paulo Ledra, que é um cara que lá em 2016 deu a palavra, esteve do nosso lado e assim se manteve. E é isso que baseia, tu pode ver. Aqueles que não cumprem com a palavra, aqueles que traem um grupo político, eles têm vida curta. Eles podem até sobreviver mais uma eleição, mas eles não sobrevivem à terceira. Então isso fez com que eu recuasse, que eu fosse pelo coletivo, que eu não defendesse o meu projeto pessoal. E daí teve outros fatores que vieram pelo caminho, aí, problemas familiares que a gente teve aí, que acabou fazendo a gente até desistir, assim, até por eu ter outras prioridades hoje, assim, na minha vida pessoal, entendeu? Então a minha vida, digamos que de maio para cá, a minha vida tem sido um turbilhão. Eu nem teria cabeça hoje para estar disputando uma majoritária. Então eu soube a hora de recuar, e principalmente porque eu confio nas duas pessoas que estão lá, que é o Silvio e o Jonas. Eu acho que são a dupla mais preparada para seguir esse crescimento que Indaial está hoje. Eu não quero ver Indaial ficar parada no tempo que nem eu vi antes dessa administração. Entendeu? Eu quero ver as obras começar e terminar. Eu não quero ver obras pela metade. Eu quero ver Indaial crescer, eu quero ver Indaial ter eventos, eu quero ver à noite a população ter opção para onde ir aqui em Indaial. Cara, a gente teve aqui, digamos, 2010, 2012, tu passava no centro de Indaial à noite, era uma cidade fantasma, entendeu? Tu não tinha onde ir final de semana, tu não tinha evento no parque, tu não via grandes obras, era uma coisa assim que era desanimador. Hoje, quantos mercados nós tínhamos em Indaial em 2013, Judson? Eu faço essa pergunta. 2016, na verdade. 2016. Não vai longe. Eu deixo essa pergunta aqui para a população. Quantos mercados a gente tinha em Indaial? Rede Top e Cooper. Quantos mercados a gente tem hoje? Então, no mínimo 6, né? No mínimo 6, assim, redes redes fora grandes, os mercados, entendeu? que se instalaram no O que era, aí o pessoal, eu vejo assim, a oposição vir e, porque Indaial tá parada no tempo. Para aí, gente. A administração anterior ficou 8 anos tapando buraco na Minas Gerais. A oposição deu-lhe pau no prefeito André quando ele foi arrancar toda aquela porcaria da Minas Gerais fora e fazer asfalto novo. Por que eles não vão na Minas Gerais hoje falar da obra que foi feita lá? Vocês lembram que abriu um comércio em 3 meses e ele estava fechado? Hoje, é difícil achar uma sala para alugar na Minas Gerais. Agora com essa obra da ponte, olha o que vai valorizar aquilo ali. E eles ainda têm a capacidade de querer bater na obra da ponte. Eles fizeram uma e deixaram pela metade, Judson. Nem cabeceira tinha. Essa aí daqui 1 mês vai estar inaugurada. E o pessoal ainda nem se deu conta que isso vai mudar na mobilidade urbana da cidade. Então é isso. O PAMI, eu sempre pego o PAMI, o coitado do Paterno ficou 8 anos capinando aquele PAMI lá e tirando mato de segunda a sexta. Olha o que é aquilo lá hoje. Se tu pegar, tu vai ver que a oposição, eles não têm uma obra que eles fizeram no passado para eles estar fazendo um vídeo de campanha. Eles vão nas obras que o André fez, que esse grupo político fez. Eles vão no parque, eles vão ali no PAMI fazer vídeo, porque obra deles, que eles fizeram, começaram e terminaram, eles não têm. E eles ficaram 8 anos lá. Então, isso me faz apostar no Silvio e no Jonas e principalmente nesse coletivo, nesse grupo político para a gente seguir em frente. Agora, tem que ser muito realmente convicto de que o melhor a se fazer é o coletivo, para tomar uma decisão como tu tomou, né? Porque tu era a bola da vez, né, cara? Então, assim, aí se percebe realmente a diferença da valorização e do valor que tu tem pelo grupo, por Indaial, aliás, na verdade. Porque se fosse pensar só em ti, como tu falou, cara, eu era o cara que era a bola da vez por N fatores numéricos, na verdade, né? Tipo, ia ser difícil uma decisão dessa, porque tem muito, já vi na região onde morava, na região do Amazonas, principalmente Pará, muito grupo político que tinha projeto bom para determinado município, acabar com o projeto, depois acabar com a cidade, porque quem ganhou não teve compromisso, por causa de uma pessoa que, não, é minha vez, não pensou no coletivo. Não, se eu fosse por números, não tinha o porquê eu não ser o candidato. Não tinha, mas é que nem eu disse, é o grupo político, é o coletivo, é que Indaial não pare esse trabalho que está sendo feito. E como eu te falei, Judson, algumas coisas pessoais também que aconteceram e que Indaial sabe, que também ajudaram para eu tomar essa decisão. Mas com certeza, antes disso tudo acontecer, eu já vinha conversando com o prefeito André e manifestando o meu desejo em continuar o trabalho de vereador.
Claro que eu não estava aceitando alguns nomes que estavam sendo cogitados e até nunca sentei e fechei alguma parceria ou fechei um apoio com aqueles grupos que estavam sendo mencionados, aqueles nomes que não estavam fechando, que para mim, a primeira regra para se compor um grupo político, para te apostar numa pessoa, a primeira, ela tem que ser de palavra. Ela tem que ser fiel ao grupo político dela. Então isso, em alguns nomes que estavam cogitando, para mim não fechava. E o segundo é o grupo político, é o coletivo. Então, e não estava fechando. No momento que a gente sentou, que a gente conversou, que foi decidido pelo Silvio e pelo Jonas, essa é a dupla, esse é o nosso grupo. Que daí ali a gente sabe que é o nosso grupo que vai estar lá, que vai ajudar eles a administrar Indaial. Então aí tu tem confiança em apostar neles, tu tem confiança em ir pedir voto para eles, tu tem confiança em caminhar do lado deles, porque tu sabe as pessoas que estão ali e qual a intenção delas com a nossa cidade. Então, nisso aí eu não tive dúvidas e estou fechado com eles e vou estar na rua pedindo voto para eles, com certeza. E vou estar ajudando também aí, se Deus quiser, no ano que vem, aí, em 2025, a administrar a nossa cidade. Molinari, ontem eu falava com algumas pessoas, inclusive, né, que tinha recebido você hoje para fazer o podcast, e algumas pessoas, na verdade, eu acho que é a curiosidade de todo um indaialense que conhece o Molinari. Como é que está a cabeça do Molinari político para essa disputa eleitoral, depois de uma perda irreparável, como foi da sua companheira, da sua esposa, a Vanessa, há menos de 3 meses, na verdade, né? 3 meses. O que eu vou te dizer? Hoje o que me dá muita força é a minha família, meus amigos, todo mundo hoje que convive comigo, assim, a gente sempre tem uma palavra de conforto, uma palavra de apoio, né? Então, o meu filho mesmo, principalmente o meu filho mais novo, o Nicolas, ele hoje digamos que é uma inspiração para mim seguir em frente, né? Foi tudo muito rápido, né? Não tinha uma doença, não tinha nada, simplesmente ela acordou indisposta e em 1 dia e meio ela veio a falecer. E isso para mim, assim, foi... Eu sempre falava que eu nunca tinha perdido alguém próximo, então quando eu ia no velório lá para consolar um amigo, eu nunca sabia o que falar. Porque realmente eu nunca tinha vivido isso na minha vida para me ter... Não, eu sei o que eu tenho que falar porque eu já passei por isso. Mas eu não sabia o que falar porque eu nunca tinha passado por isso. Hoje eu tenho um irmão, eu tenho pai e mãe, são todos vivos. Eu nunca tinha perdido alguém próximo assim. E na mesma noite que aconteceu isso aqui em Indaial, na mesma noite o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha cunhada, o meu filho, o Rony, com a esposa, com o neto, estavam saindo de casa lá em Canoas e Esteio porque estavam perdendo tudo nas enchentes. Então, assim, mês de maio para mim não foi fácil estar junto. Mas com o apoio da família, dos amigos, a gente vai seguindo. A saudade é grande, mas a gente sabe que tem que seguir. E aí teve um fator muito importante, onde o Nicolas, com 12 anos, chegou e disse para mim: pai, eu não queria que tu fosse a prefeita e nem a vice. Aí eu perguntei para ele o porquê. Aí ele disse para mim: porque tu sabe que a mãe já não queria, porque ela sempre falava que se tu quisesse ela ia te apoiar, mas não era o desejo dela, até pela questão que tu não ia ter mais tempo pela família. Então foi aonde ele mencionou para mim: tu imagina agora, pai, que a mãe não tá aqui, que eu só tenho tu. Então eu não queria, eu queria que tu fosse vereador, esse é o meu desejo, até para também estar realizando esse desejo da mãe. E daí isso para mim também foi uma coisa que eu já estava decidido, já tinha conversado com o prefeito André, tudo, com o presidente do partido, com o Paulo Ledra. Então aquilo ali só me deu certeza na decisão que eu tinha tomado. E a gente está seguindo, a gente está se ajudando. O meu filho é uma bênção de Deus aí, e a minha cabeça, estou tentando me concentrar. Eu acredito que no que começar a campanha, assim, eu começo aí, eu acho que liberando para a campanha aí depois do dia 15, 16 de agosto. Acho que daí tu entra mesmo na campanha. Por enquanto ainda a gente está assimilando as coisas. É que nem muitos falam, né? Só o tempo mesmo, né, Júlio? Você não tem... Só o tempo. Até porque não foi uma coisa de 2 anos, 3 anos, eram 20 anos, né? 20 anos. Eu conheci a Vanessa e a gente foi morar junto, ela tinha 15 anos, só para te ter uma ideia. Então, eu ainda não conseguia ver meus pais, não conseguia ver. Mas tem aí, a gente está seguindo a vida, não deixei de trabalhar um dia, isso aconteceu na sexta-feira, na segunda eu já estava na cama trabalhando, porque eu acho que é o trabalho também que me ajuda, é estar ali ajudando outras pessoas, é estar ali trabalhando por Indaial, que ajuda a gente a passar por esse momento.
Agora, Flávio, para quem conhece o Flávio Molinari e ainda não teve a oportunidade de você visitar a casa deles, porque são muitos amigos que conhecem, né? Se você tivesse a oportunidade de sentar com teu amigo que te conhece, mas tu não teve a oportunidade de falar com ele agora e apresentar o Silvio como pré-candidato, o que você falaria para o teu amigo? Do Silvio, para esse teu amigo? Olha, eu acho que se eu contar 10% ali da história que o Silvio tem, um cara com uma visão administrativa, um cara de família, um cara indaialense, um cara que iniciou no chão de fábrica da Teca e que se aposentou lá dentro, num dos mais altos cargos lá na empresa, um cara que passou pela Secretaria de Saúde, pela Secretaria de Administração, chefe de gabinete, um cara que tu olhar a história de vida dele, cara, um cara que vai ter um time que ele tem do lado dele, não tenho por que não votar nele. Eu acho que o maior motivo para votar no Silvio hoje é seguir o trabalho que está sendo feito. Que trabalho? O trabalho que ele ajudou a ser realizado. Então, não existe o porquê tu querer mudar Indaial. Muitos políticos vêm, precisamos mudar. Mudar o quê? Deixar Indaial parada no tempo que nem antes? Não. Quem é a pessoa que pode continuar esse trabalho? O Silvio Jonas. Então, e principalmente, eu sempre digo, eu falo para muitos adversários políticos, porque eu tenho adversários políticos, eu não tenho inimigos políticos, eu me dou muito bem, eu tenho, voltando um pouquinho, eu tenho na vereadora Ana Paula uma irmã para mim, porque eu só tenho um irmão, a Ana Paula para mim é uma irmã, a gente sempre se deu muito bem, muito mesmo, diferente desse, a gente nunca foi do mesmo partido. Vereador Pandini, para mim é um irmão, para mim é uma pessoa, todos, eu me dou bem com todo mundo. Então, e na eleição passada, em 2020, eu avisei muito desses meus amigos, gente, parem de bater no prefeito André, porque vocês vão perder voto. E se tu pegar o histórico das urnas de quem bateu no prefeito André, na época, na administração, uns não se reelegeram e outros perderam quase 50% dos votos. E não vai ser diferente agora. Por quê? Porque o prefeito André, ele é, para mim, o melhor prefeito que Indaial já teve. Claro que vai ter aqueles que vão dizer que não, por uma questão política partidária. Mas não uma questão, não estou desmerecendo o trabalho dos outros, todos, cada um teve a sua contribuição, mas o André, existe o Indaial antes do André e o Indaial depois do André, e eu tenho certeza que ele vai estar junto também nessa tocada com esse grupo político, com o Silvio e com o Jonas, e Indaial vai seguir no crescimento aí no mesmo ritmo. Para finalizar, Flávio, vocês tiveram assim, um ano também de muito desafio na Câmara com relação a embate de ideias, né? E essa questão também de muitos projetos audaciosos, como esse que nós estamos vendo concretizar a ponte, Jorge Hart, e também alguns outros mais recentes agora, como, por exemplo, a Policlínica. Mas também é aquela coisa, né? Quando se tem um município que se tem como captar recursos de uma outra forma, como na tua casa, se tu quiser fazer um investimento para ganhar musculatura, você, se tiver como economicamente fazer uma captação de recursos para finalizar a obra ou para investir numa ação que vai lhe dar retorno, né? Vocês, junto com o prefeito André, né, que enviou os projetos, vocês foram à frente, votaram o que tinha que votar, por exemplo, na captação de recursos, né, junto com as agências bancárias, e hoje ninguém fala de empréstimo, todo mundo olha a obra da ponte e vai dizer, cara, que obra grandiosa de mobilidade urbana, né? Tu já fez a pergunta e já deu a resposta, pois né? Acho que não, porque, cara, é verdade mesmo. Pela questão assim, ó, hoje na tua casa, tu vai ampliar a tua casa, tu vai fazer uma reforma, tu não vai fazer um empréstimo? Na tua empresa, tem que fazer um investimento, eu tenho que comprar uma máquina para investir, para ampliar a minha empresa. Peraí, deixa eu ir lá ver, eu vou buscar um empréstimo. Que bom que a tua empresa tem capacidade para pegar esse empréstimo. A administração pública não é diferente. Me diz uma coisa, entre 2008, vou pegar 2008 a 2016, porque tem um grupo político aí que administrou a cidade nessa época, que agora Indaial é a pior do mundo. De 2008 a 2016, quantas obras foi feito? O que foi feito com pagamento à vista? O que foi feito com empréstimo? E o que Indaial cresceu? Não tinha dívida, mas não tinha investimento. Indaial estava parado no tempo, Júlio. Olha o que é Policlínica,
a Minas Gerais. A gente terminou o anel viário que eles deixaram pela metade. A gente terminou a ponte, que eles só fizeram uma ponte para bater a foto em cima na campanha, mas que não conseguiram enganar a população. Como não vão conseguir enganar agora com esses discursos que eles têm aí? A gente foi lá e terminou a ponte. A gente está fazendo uma ponte que vai ser inaugurada agora daqui a um mês, que vai ter cabeceira. As cabeceiras já estão prontas, estão praticamente prontas. A Minas Gerais, a Marechal Deodoro, a Avenida Brasil. Alguém lembra de como era a Avenida Brasil? Como que é hoje? A Marechal Deodoro da Fonseca, a Rua 7, o Encano do Norte, a Rua São Vicente, tu lembra que aquilo era faixa e faixa de poeira? O loteamento real, o que era o loteamento real, o que é hoje? O Cipriani. O Cipriani que nem ônibus ia para lá em dias de chuva porque ficava atolado de tanta lama que existia lá, tu não conseguia nem chegar lá dentro. O que é hoje? Então, e cadê esse povo? Esse pessoal que administrou a cidade 8 anos e viu aquilo ali e não fez nada. Não tiveram a capacidade de fazer uma pavimentação na entrada do loteamento real em 8 anos, juntos. Nem aquilo ali. 300, 400 metros de rua eles tiveram a capacidade. Ah, mas não tinha dívida. Mas que tenha dívida, que o município tenha capacidade de pagar, mas que tenha obras para o município, que tenha uma policlínica que a gente está inaugurando agora. Essa ponte, o pessoal não se deu conta ainda do que vai ser essa ponte. Só quando tiver alteração no trânsito é que eles vão se dar conta do que significa essa ponte para Indaial. Porque ela não é só mais uma ponte, ela é uma mudança radical em toda a mobilidade urbana da cidade. E aí tu vê esse grupo, cara, eles tiveram a capacidade de votar contra aquele pedido de empréstimo para fazer a ampliação ali da tubulação da macrodenagem do bairro das Nações. Uma obra que eles começaram lá atrás, que era a fase 1, a fase 2 e a fase 3. Mas, e eu falei isso no dia, tu estava lá na sessão, e eu falei para eles, vocês não tiveram a capacidade de terminar a obra. Era a fase 1, 2 e 3, vocês só fizeram a 1 e a 2 e deixaram pela metade. Nem isso vocês fizeram direito, e agora vocês vão votar contra, e votaram contra ao pedido de empréstimo para terminar o que eles deixaram pela metade. É muita cara de pau dos políticos que a gente tem na cidade, Judson. Porque na prática eles pouco fazem e no discurso eles são os melhores. Então assim, ó, eu sinceramente tenho alguns políticos da cidade que eu fico com vergonha do que eles fazem e do que eles falam. Porque se tu pegar, não fecha. Ah, eles estão falando que vão fazer isso. Então tá, eles vão fazer isso. Vão pegar lá quando eles estavam e ver o que eles fizeram. E aí tu não enxerga nada do que eles fizeram. Então assim, eu para mim isso é cara de pau. É querer enganar a população na cara dura. Entendeu? E não é assim que a coisa funciona. Tu sabe, tu anda de carro pela rua. Cara, sai da Câmara de Vereadores ou vem lá do Encano do Norte, aqui do Encano Baixo, 5h30, 6 horas da tarde. Se o centro não vai estar todo trancado. Agora tu imagina quando for só saindo, 2 mãos saindo aqui do centro, se vai ter trânsito, se vai estar trancado no centro. Tu imagina tu entrar lá no portal e em 2 minutos tu tá na Minas Gerais. Quando que tu imaginou isso? Quando que a população imaginou isso? Olha a mobilidade urbana. Quem é empresário sabe a dificuldade e o custo que isso tem no final do dia. Tá? Principalmente quem trabalha com transporte, com despacho de mercadoria. É um transtorno enorme quando se para o trânsito. Parou o trânsito, parou uma BR, parou o trânsito, uma rua. Cara, praticamente para a economia. E é isso que a gente não pode deixar que aconteça em Indaial. E o prefeito André sempre teve essa visão. Ver só as obras que a gente teve em infraestrutura aqui na cidade é um absurdo. Mas se fosse por alguns políticos, não teria saído nenhuma. Porque eles não querem que o município tenha dívida. Ou seja, o município não pode ter dívida. Mas daí um empresário vai ter dívida porque ele está tendo prejuízo na mobilidade urbana. A população vai ter dívida porque ela não tem uma policlínica para ser atendida e vai ter que procurar o sistema particular, o sistema privado. Então o melhor é a população, os empresários, terem melhores condições dentro da nossa cidade e o município ter dívida porque ele tem condições de pagar. Então, eu olho para esse lado, mas alguns não conseguem ter essa visão, né, Júlio? Infelizmente. Com certeza. Vereador Molinari, as suas considerações finais aqui no JCast. Júlio, eu acho que, primeiramente, quero parabenizar o Vale do Itajaí Notícias pelo trabalho que vocês vêm fazendo na cidade. E tu sabe que lá, quando eu entrei para política e tu estava na imprensa, a gente sempre tinha nossos... Mas a gente sempre se tratou com muito respeito, sim, né, Júlio? A gente tinha opiniões diferentes, mas a gente sempre se tratou com muito respeito. E eu acho que isso tem que ser sempre primordial, assim, entre o ser humano. Então, quero dizer e dar os parabéns para toda a tua equipe e para o trabalho que vocês fazem para a nossa cidade. Sempre agradeço a população de Indaial pela oportunidade que me deram. E é o que eu digo, o que eu puder fazer, sempre trabalhando, eu vou estar fazendo pela nossa cidade, estando na política ou não.
Então fica aqui a minha gratidão por Indaial. Eu digo pela cidade de Indaial, pela população que aqui vive. Então, eu tenho um caso, Judson, eu vou contar rapidamente aqui. No meu primeiro ano de mandato, em 2017, chegou uma pessoa na minha sala. Eu não conhecia ela, nunca tinha visto ela. Jair, o nome dela. Ele e a esposa dele chegaram lá, o Jair e a Vera. E ele chegou e disse assim, não votei em ti, mas eu preciso que tu me ajude a resolver um problema. Aí eu disse para ele, eu não entendi o porquê não votou em mim, eu não estou aqui para atender só quem votou em mim, eu estou aqui para atender a população de Indaial. Eu nunca vou perguntar se tu votou em mim ou não, qual é que é o teu problema. E peguei ele, sentei, escutei, fui com ele na prefeitura e a gente resolveu o problema dele. É um dos melhores amigos que eu tenho em Indaial hoje, entendeu? Porque eu não quero saber se a pessoa votou em mim ou não. Então eu tenho, hoje, em 8 anos de vereador em Indaial, eu teria história para escrever um livro, tá, Judson? Mas assim, todas as noites eu chego e durmo tranquilo, porque eu sei que eu estou atendendo o que a população espera. Sabe? Então é isso que eu tenho comigo, é trabalhar, trabalhar, trabalhar e ser grato sempre à população de Indaial por ter me dado essa oportunidade. Então, acho que essa é a mensagem, é ter gratidão pelo que tu tem hoje, pelo que eu tenho hoje, e deixar uma mensagem para as pessoas que, diferente de opiniões políticas, diferente de tudo, respeito. A gente tem que ter respeito pelas pessoas. Se tu gosta dela ou não gosta, não interessa, tenha respeito por ela. É o primordial no mundo de hoje. Muito bem, então a participação do vereador Flávio Mundinari, pré-candidato à reeleição pelo PSD, aqui no JCast Especial Eleições 2024. A produção foi de Johnny Lima. Curta e compartilhe a nossa live. Valeu!